Agora vamos falar de economia. O BTG Pactual consegue uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para bloquear mais de R$1 bilhão da Americanas. A varejista estava protegida dos credores por 30 dias por uma decisão do tribunal. O banco justificou o bloqueio, dizendo que a empresa não poderia prejudicar os credores pelas irregularidades. A decisão liminar vale até que o mandado de segurança da BTG seja analisado pela corte. O desembargador do caso, Flávio Horta Fernandes, afirmou que é preciso fazer um diagnóstico para ver a real situação econômica, financeira e jurídica da Americanas. E para a gente saber um pouco mais das repercussões dessa decisão judicial no mercado financeiro, a gente fala agora ao vivo com ele, Luiz Arthur Nogueira. Nogueira, boa noite para você. Como que está essa repercussão no mercado então, hein? Olha, a repercussão foi ruim, Líbia. Boa noite a você, ao Caniato, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Essa derrota das lojas americanas na Justiça do Rio de Janeiro, evidentemente que gerou um mal-estar no mercado para quem ainda tem ações das lojas americanas. Afinal de contas, o BTG é um grande banco, é um dos principais credores das lojas americanas, conseguiu esse bloqueio que você destacou aí de R$1 bilhão e 200 milhões nas contas das lojas americanas. Isso fez com que a ação da Americana fosse a que mais caísse no pregão de hoje da Bolsa de Valores, uma queda de 8,4%, porque mostra claramente que os bancos não vão ficar quietos e vão aceitar o rombo provocado pelas lojas americanas, um rombo contábil de pelo menos R$20 bilhões, mas muita coisa ainda precisa ser investigada nessa história. Só para que a nossa audiência tenha uma ideia, na semana passada, uma semana antes do escândalo estourar, uma ação das lojas americanas valia R$12. Hoje, uma semana depois, vale apenas R$1,74. Significa, portanto, que a ação em uma semana despencou 85%. E claro que isso gerou um grande mal-estar nos investidores que passaram a vender as ações. Eu repito, a ação da Americana foi a que mais caiu no pregão de hoje, Lívia. E falando no pregão de hoje, então, Nogueira, como é que ficou o fechamento? Olha, o fechamento até que foi positivo. O Brasil conseguiu ter a sua Bolsa de Valores uma alta aí, um pouco inferior a 1%, o que foi positivo num contexto em que o dia foi ruim nas bolsas americanas que caíram nesta quarta-feira. E por que a Bolsa brasileira subiu? Porque as ações de empresas ligadas a commodities agrícolas e minerais tiveram alta. Por exemplo, a ação da Vale subiu, a ação da siderúrgica, ações de siderúrgicas também subiram, de empresas ligadas ao agronegócio. Então foi um desempenho positivo, trouxe um alívio, apesar dessa notícia ruim das lojas americanas. Por outro lado, no mercado de câmbio, aí o dia não foi positivo não, o dólar foi pressionado para cima, teve uma alta de 1,12%, vendido a R$ 5,16, e a principal explicação para essa alta do dólar hoje aqui no Brasil foi o fato de que os investidores estão um pouco assustados com algumas declarações dentro do governo Lula em relação à responsabilidade fiscal. Por exemplo, a reunião de hoje envolvendo Lula e as centrais sindicais, em que houve muita pressão por um reajuste ainda maior do salário mínimo. E a gente sabe que, infelizmente, as contas públicas hoje não comportam mais gastos, principalmente envolvendo gastos sociais. Pergunta de milhões, então, Nogueira. O que falta para o governo conseguir cumprir essa promessa, então, de aumentar mais efetivamente a remuneração do brasileiro? Só tem um jeito, Lívia. Se o governo Lula quiser, de fato, reajustar ainda mais o salário mínimo, vai ter que cortar gasto, porque não cabe no orçamento. Não há como o governo Lula cumprir a promessa de dar, por exemplo, um reajuste maior esse ano para o salário mínimo chegar a R$ 1.320. Muito menos o que pediram as centrais sindicais, foi R$ 1.343. Então, na prática, foi criado um grupo de trabalho que vai debater o assunto nos próximos 45 dias, mas vai ser um debate infrutífero, porque não tem da onde tirar dinheiro. E se o governo Lula forçar a barra para, na marra, dar um reajuste maior só para poder agradar as centrais sindicais, isso vai gerar uma percepção muito ruim no mercado financeiro de que as contas públicas estão afundando, e quando essa percepção impera no mercado financeiro, a inflação sobe e obriga o Banco Central, que é independente, a subir juros, o que é muito ruim para a nossa economia.
Luiz Arthur Nogueira analisando os principais assuntos com influência, com impacto no mercado financeiro, na economia brasileira. Obrigada pela participação mais uma vez e até amanhã, Nogueira. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Luiz.